Olá pessoal, vamos aqui gravar mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Vamos continuar com a nossa série de vídeos da parte do Novo Testamento no Evangelho de Lucas. Vamos continuar hoje no capítulo 10, no versículo 1. Vamos fazer a leitura desta palavra. A missão dos 70 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de dois em dois, em todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Dizia-lhes: Grande és e em verdade a seara, mas os obreiros são pouco. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa que lhe entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se lhe houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem. Depois digno é o obreiro do seu salário, e não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes, e vos receberem, comei do que puserem diante. E curai os enfermos que nela houver. Dizei-lhes: é chegado-vos o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não receberdes, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade que vos pegou, sacudindo sobre vós. Sabei, contudo, que isso já é o reino de Deus que é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. E ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de Tiro e de Sidom, que se fizessem essas maravilhas entre vós que foram feitas, já há muitos assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e para Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Capernaum, serás levantada até os céus, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios que nos foram sujeitos. E disse-lhe: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou-lhe poder para pisar as serpentes e os escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes de estarem em vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelaste às criancinhas. E assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conheço que és o Filho senão o Pai. Quem é que é o Pai senão o Filho? Aquele de quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e que vós vedes, pois que digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvides e não ouviram. Então aqui, querido ouvinte, essa palavra fala que o Senhor Jesus, ele, além daqueles 12 apóstolos, ele também preparou 70 discípulos para poder ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, realizar a tua obra e evangelizar as pessoas acerca do reino da sua glória. E ali ele deu poder para aqueles discípulos que pudessem curar, pudessem libertar as pessoas das enfermidades, dos espíritos ao contrário. O Senhor Jesus ainda demonstrou para eles que na casa que eles entrassem, mandou eles de 2 a 2 para não ficar pesado, não é isso? E que ali eles permanecessem naquela casa e anunciassem a graça do Filho de Deus. E o Senhor Jesus nos recomendou também que na cidade que não os recebesse, que até o pó daquela cidade que pegasse nas vossas roupas, que eles pudessem bater, para que servisse de testemunha no último dia, que eles não receberam a graça do Filho de Deus. Então aqui o Senhor Jesus, começando através dos 12, depois preparou esses 70 homens, os mandou de 2 em 2, ali o Senhor Jesus os admoestou e lhes deu poder e lhes deu autoridade de realizar as mesmas obras que o Senhor Jesus realizava naquele tempo. E ali eles ficaram felizes, chegaram de volta para o Senhor Jesus Cristo e disse: Mestre, tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, nós fizemos, até os espíritos contrários nos foram sujeitos a nós.
Ali o Senhor Jesus disse para eles: olha, não fiqueis contente por ter todo esse poder recebido de mim, mas fiqueis contente por ter o teu nome escrito no livro da vida, por ter o teu nome escrito no reino da glória do nosso Deus. Por isso, o que nos importa não são tanto essas coisas, mas o que importa é a salvação da nossa alma, do nosso espírito no último dia, na presença do nosso Criador. Aqui a parábola do bom samaritano, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse ele: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, até ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse-lhe a Jesus: A quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Desci um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. E de igual modo um levita, chegando naquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando, atou-lhes tuas feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre tua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, tudo o que mais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Então aqui, querido ouvinte, essa palavra fala acerca da parábola do bom samaritano. E assim, essa palavra fala que chegou um certo doutor da lei e ele queria se justificar diante do Senhor Jesus e disse: Mestre, o que é que eu faço para receber a vida eterna? Eu já faço bastante coisas boas. Ali o Senhor Jesus disse para ele: Precisa de fazer o bem para alguém. E ali o Senhor Jesus começou a contar para ele uma parábola do bom samaritano. Disse assim: olha, existia um caminho de Jerusalém que descia para Gaza, que um certo homem, ele caiu na mão dos salteadores, eles espancaram ele e deixaram ele quase morto. Ali naquela estrada passou um sacerdote, ele passou de largo, ele não prestou um socorro para aquele homem. Mais tarde passou um levita, que da tribo de Levi que saiu o sacerdócio da linhagem de Israel, da linhagem dos judeus, mas mesmo aquele homem sendo da tribo de Levi, ele também passou de largo e não prestou um socorro. Mas ali passou um samaritano, se condoeu de grande compaixão daquele homem que estava ferido. Pegou, colocou na tua cavalgadura e levou até uma estalagem mais próxima. Pagou 2 dinheiros e disse para aquele homem da estalagem: olha, cuida dele, e se ficar mais caro do que isso, quando eu voltar, eu pagarei o restante das despesas. O Senhor Jesus disse para ele: qual desses 3 você acha que é o mais próximo do homem que sofreu na mão dos salteadores? Ele disse: olha, eu acho que aquele que usou de misericórdia. Então o Senhor Jesus disse para aquele doutor da lei: vai, faz as mesmas coisas que este bom samaritano praticou. Por isso essa palavra nos fala e nos afirma, nos deixa claro que nós temos que ter obras, ações e atitudes deste bom samaritano na presença de Deus. É assim que o Senhor faz uma obra de libertação, é assim que o Senhor nos abençoa na face desta terra, assim como o próprio Senhor Jesus achou que aquele bom samaritano teve uma boa e excelente ação adiante do nosso Criador e adiante daquela situação também. Por isso, hoje, dentro desta palavra, nós temos que ter obra, ação e atitudes deste bom samaritano na presença do nosso Deus. Marta e Maria, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha uma outra irmã chamada Maria, que ao qual foi assentando-se, porém, aos pés de Jesus, e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá de que a minha irmã te deixe servir só. Diz-lhe, porém, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então aqui, querido ouvinte, esta palavra fala acerca de 2 irmãs, de Marta e Maria. Em outra parte da palavra fala de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro.
Então, aquele homem que o Senhor Jesus amava. E ali o Senhor Jesus chegou na casa dessas duas mulheres, e ali o que acontece? Maria, ela sentou ali junto do Senhor Jesus e começou a ouvir as suas palavras, começou a ouvir aquilo que o Senhor Jesus tinha a dizer para ela. E Marta estava cheia de tanto serviço e disse para o Senhor Jesus: Senhor, peça que a minha irmã não me deixe te servir só, mas que ela venha me ajudar a resolver essas coisas para que eu possa te servir. Ali o Senhor Jesus a repreendeu e disse: Marta, Marta, você está fadigada com tanta coisa, e Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. E ali o Senhor Jesus a orientou, pregou a palavra, evangelizou o reino, e elas saíram libertas na presença do nosso Deus. Da mesma forma, nesse corre-corre do dia a dia, nisso que nós enfrentamos na nossa vida, essa labuta, essa dificuldade, nós temos que primeiro dar valor e um lugarzinho no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para as obras do nosso Deus, porque uma dessas coisas, a única coisa nos será necessária para que nós possamos entrar e herdar o reino da glória do nosso Deus. Que este mundo jaz no maligno, esse mundo está cheio de aflição, este mundo está cheio de tantas coisas ruins, de tantas coisas contrárias aos fundamentos do nosso Deus, mas nós temos que permanecer firme na fé para que possamos ser justificados pela palavra e um dia herdar a vida eterna nos céus. Mas nós vamos ficando por aqui. Vou vos pedir mais uma vez que dê um joinha, acione os sinos das notificações e se inscreva em nosso canal para que esse conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas também e para que a salvação do nosso Deus possa alcançar mais pessoas na face desta terra também. Os aguardo até o próximo vídeo e vamos ficando por aqui e até mais.